Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus. Esta noite vamos ver do capítulo 9, versículo 27 a 34. A palavra diz assim: E, partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou a casa, os cegos aproximaram-se dele, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca se viu tal em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Um texto simples de uma cura e de uma expulsão de demônios, mas ele nos deixa algumas lições importantes para a nossa caminhada espiritual. Em primeiro lugar, meus irmãos, a Bíblia não designa diretamente qual local onde aconteceram esses 2 milagres: a cura dos 2 cegos e a libertação desse mundo. Mas, por certo, deve ter sido em Cafarnaum, onde Jesus estava, porque o texto anterior, no versículo 26 anterior, mostra, do versículo 18 ao 26, que Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue. Logo depois vai à casa de Jairo, cura a filha de Jairo. A notícia se espalha, a multidão aumenta mais em torno de Jesus. E o versículo 27 diz assim: E partindo Jesus dali, provavelmente da casa de Jairo, né? Seguiram 2 cegos, clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Seguiram 2 cegos. Os cegos parece que estavam esperando Jesus já na porta da casa de Jairo. E a partir do momento que eles viram Jesus, o texto nos induz a pensar desta forma, eles começaram a gritar, né? Tem compaixão de nós, filho de Davi. De início, quando nós pensamos nessa caminhada, não sabemos qual a distância que Jesus andou, aquela multidão, até Jesus ter chegado. A Bíblia diz que chegou numa casa. Essa casa, aqueles que são curiosos, os comentaristas, eles citam várias casas. Eles dão a possibilidade de alguma daquelas casas. Existem uns que dizem que Jesus devia ter se retirado para a casa de Pedro, porque a casa de Pedro era um ambiente que Jesus tinha uma intimidade muito grande. Aquela casa morava Pedro. Não sabemos se Pedro tinha filhos, mas sabemos que era casado, porque tinha sogra, né? Devia ter filhos, porque o judeu sempre era bênção ter filho na casa do judeu, né? E Jesus, quando entra na casa de Pedro, nós vimos anteriormente esta cura também, não precisou ninguém pedir. Jesus olhou para a sogra de Pedro, viu que a sogra estava com febre, chegou, tocou nela e curou a febre. Então a casa de Pedro era uma casa muito íntima para Jesus. Mas também ali havia a casa de Mateus, que devia ser uma casa mais confortável.
Mas provavelmente Jesus deve ter ficado na casa de Pedro, né? Eu não estou afirmando que ele ficou, porque a Bíblia não afirma, mas é a ideia que dá. Porque se você continuar lendo os comentaristas, tem deles que dizem até que Jesus tinha uma casa, um local alugado em Cafarnaum, onde ele ficava ao redor. Então nós não temos como dizer o local, esta casa que Jesus chegou, o que era. Mas é interessante notar, meus irmãos, que não sabemos a distância e quanto tempo esses dois cegos acompanharam Cristo, gritando: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Primeira coisa que nós temos que notar é o tratamento que eles deram para Cristo. E no tratamento, a expressão deles também. O tratamento era um tratamento judaico no sentido do Messias. Porque o Messias era prometido da descendência de Davi. E quando alguém era chamado a ser diretamente filho de Davi, como Jesus estava sendo chamado, e esse tratamento que era dado a Jesus, ele irritava os fariseus, porque os fariseus não queriam reconhecer Cristo como Filho de Deus, não queriam reconhecer Cristo como enviado, Cristo como Messias, mas aquela plateia que acompanhava Jesus, normalmente a cada milagre que Jesus fazia, eles tinham uma certeza maior que não estavam diante de um homem simples, mas estavam diante de um homem que tinha alguma coisa especial vinda de Deus. Então esses cegos, quando clamavam, Filho de Davi, aquela multidão não reclamava esse tratamento, porque a multidão também já estava seguindo Cristo e reconhecendo Cristo como Messias. A única coisa que eles não conseguiam entender é Cristo não ter trazido uma grande revolução militar, quando Jesus tinha nas mãos multidões e poderia ter feito uma grande revolução militar contra aqueles que os subjugavam. Isso eles não entendiam. Porque a esperança deles de Messias era um homem guerreiro. Mas a promessa de Deus acerca do Messias era um homem libertador. Não seria libertador como Moisés para retirar o povo da terra do Egito. Não seria libertador como Josué para batalhar as grandes guerras. Mas Cristo, no plano de Deus, seria o libertador da maior consequência que havia na humanidade, que era o pecado. E tinha como missão primordial a impetração do reino de Deus aqui na terra. Então o que nós notamos? Que eles gritavam, Filho de Davi. E Jesus recebia aquele tratamento e não questionava. Ele não questionava. Então Jesus aceitava a declaração de todos aqueles que clamavam a ele, ou então o designavam como filho de Davi. Então era como se houvesse uma resposta do próprio Cristo, uma anuência à forma que estava sendo tratado. É como se ele dissesse, realmente, eu sou o filho de Davi, eu sou o prometido, eu sou o Messias. O segundo fator importante desses cegos é o reconhecimento de que eles não tinham nenhum privilégio para receberem a cura. Interessante, né? Porque hoje em dia
As pessoas querem buscar bênçãos de Deus, querem receber bênçãos de Deus, mas eles querem receber com privilégio. Tem até um hino, um corinho que diz: é direito teu, né? É direito teu. É muito bonito, a letra é muito sugestiva, mas nós não temos direito a nada. Nós vivemos pela misericórdia de Deus. Você já viu um hino que canta aí: é direito teu, meu irmão, é direito teu, meu irmão? Nós não temos direito, gente. Tem muito hino bonito e o povo canta e fala a língua e profetiza e salta, mas se você vê a letra e você for ver a realidade da Bíblia, não tem base bíblica. Vocês veem que tem aquele hino, os sonhos de Deus, né? Quando nós fomos cantar no trabalho dos homens, eu pedi que trocasse sonhos para planos. Podemos colocar planos, porque Deus não sonha. Deus dá sonhos para a gente, mas Ele não sonha. Porque o sonho, ele pode ser uma lucubração. Um sonho pode não se realizar. Agora o plano de Deus não, é determinante. Então Deus não sonha. Ó, irmão, os sonhos que Deus tem para você. Não existe isso não, gente. Deus não tem sonhos para nós, Deus tem planos para a nossa vida. Então existe um jargão no meio evangélico que tem que ser retirado, que não é bíblico. E um deles é esse: olha, irmão, o senhor tem direito à bênção. Nós não temos direito a nada. Quando esses homens diziam: tem misericórdia, eles estavam dizendo o seguinte: tu é que podes manifestar o amor de uma forma profunda e realizar isso na minha vida. Então esse entendimento que as pessoas têm direito, isso foi criado, uma planilha de direito no meio do povo. Nós não temos direito a nada. A Bíblia diz que nós somos míseros pecadores, alcançados pela misericórdia de Deus, atraídos pelo seu amor, ao ponto da Bíblia dizer lá em João capítulo 15, versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Tá certo? Eu escolhi a vocês. Aí vem os calvinistas e diz que só são salvos aqueles que são escolhidos. Mas quando você diz eu vos escolhi, é através do amor de Deus atingindo o homem para a salvação. Muita gente complica a palavra de Deus, né? Então veja, tem compaixão de nós. Eles podiam dizer, né? Nós somos judeus, nós somos o povo da promessa, tu és da nossa linhagem, nós temos o direito de receber a bênção na nossa vida. Mas não disseram: Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Então nós somos ensinados em duas coisas de início nesse texto. A primeira delas é quando os cegos começam a clamar: Cristo, filho de Davi, o Jesus, filho de Davi. Nós somos ensinados que quando nós estivermos diante de Deus para orar e para pedir, nós temos que ter um momento de adoração e reconhecimento do que o Senhor é. Porque quando nós adoramos e reconhecemos o Senhor, nós chamamos a atenção de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque Deus gosta de ser adorado. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de ser adorado. Gosta de ser reverenciado. Então esses cegos, eles começaram a reverenciar Cristo. Sabemos que Cristo é Deus. E como eles reconheceram Cristo de uma forma correta e reverenciaram Cristo, foi o motivo de começar a fazer Cristo parar para poder atendê-los. Não sabemos se Cristo entrou na casa,
Vocês entraram junto com Cristo na casa. Mas sabemos que Jesus atendeu esses homens na casa. Não sei se na porta, não sei se dentro de casa, não sei como, a Bíblia não explica. O segundo grande fato é quando ele diz: tende misericórdia, que é o que nós já falamos. Então, quando nós quisermos pedir alguma coisa ao Senhor, em primeiro lugar, reconheçamos quem Deus é. Deus sabe o que Ele é, mas Ele gosta de ser reconhecido, Deus gosta de ser adorado. O segundo fato, reconhecermos que o que acontece conosco é misericórdia de Deus. Não é valor nosso, não é direito nenhum que nós temos, mas é a misericórdia de Deus que se manifesta exatamente sobre a nossa vida. Outro fator interessante na cura desses cegos é a perseverança. Isso implica na vida da gente. Isso implica na vida espiritual. Nós queremos pedir e receber na mesma hora. Eu não estou dizendo que isso não é impossível. Isso é possível. Para Deus tudo é possível. Deus age como Ele quer, a hora que Ele quer, no momento que Ele quer. A palavra de Deus diz que antes de nós abrirmos os lábios, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Mas às vezes o Senhor quer medir a nossa perseverança e medir a nossa fé. Não é que Deus precisa da minha fé para me curar. Nós já vimos isso aqui. E vamos ver isso hoje de novo. Porque muita gente prega que Deus precisa da minha fé para eu ser curado. Não, isso não é verdade. Mas existem casos que Deus provoca a manifestação da minha fé para que haja um testemunho daquilo que eu devo ter e como devo fazer também. Você tem o caso daquela mulher cananeia, não, mulher sirofenícia, que chega perto de Jesus e diz: Senhor, é minha filha. O Senhor chega para ela e fala o quê? Mulher, tu acha que eu vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Ela fala: Senhor, o cachorrinho também come a migalha que cai da mesa do seu Senhor. O Senhor olha para aquela mulher e diz assim: não achei Israel uma fé tão grande, tão grande. Quando o centurião diz a Jesus: eu sou um homem que eu mando e me obedece, tu também tens poder para fazer isso, basta uma palavra tua. Jesus diz assim: não acho uma fé tão grande como esta. Está certo? Mas a mesma palavra diz que se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu movo as montanhas. Então eu preciso não de uma fé muito grande, nem de uma fé muito pequena. Eu preciso naquele momento daquilo que seja a vontade de Deus. Então o Senhor estava testando esses homens, em primeiro lugar, a perseverança deles. Não sabemos quanto tempo eles caminharam. Não sei qual a distância que andaram. A Bíblia não diz se saíram de manhã e chegaram de tarde. A Bíblia diz que foi uma caminhada, e uma caminhada que havia uma multidão. E aqueles dois cegos gritando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus é muito claro quando fala sobre isso. No capítulo 7 de Mateus, capítulo 7 de Mateus, pedi, pedi, dá-se-vos. É 7 de Mateus mesmo? Hein? É 7. É 7. Capítulo 7. A partir do versículo 7 ele diz o seguinte: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, vai. E no versículo 11 ele diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem.
Então Jesus está dizendo o seguinte: você tem que pedir para eu te dar. É interessante. É muito interessante eu aprender a pedir ao Senhor. Porque quando eu aprendo a pedir ao Senhor, eu aprendo a viver segundo aquilo que Deus quer para a minha vida. E esses homens, eles tinham uma busca incessante. Veja bem, meu amado, a provável dificuldade que esses homens estavam enfrentando. A multidão acompanhava Cristo. Mas a multidão tinha visão. Eles eram cegos no meio da multidão. Mas não se deixavam perder a distância de Cristo. Eles procuraram estar em uma distância que Cristo pudesse ouvir o clamor deles. Eu sei que Cristo ouviria a qualquer distância, mas ele tinha aquela concepção: eu tenho que estar numa distância que eu fale e Jesus consiga ouvir eu falando. Depois da perseverança vem o outro passo. Jesus olha para aqueles homens e vai agora testar aqueles homens. Jesus pergunta: o que é que vocês querem que eu faça? Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? Vocês querem o que da minha vida? Vocês querem o que de mim? Jesus chega perto deles e diz assim: vocês acreditam que eu posso fazer isso com vocês? Você acredita que eu posso te curar? O Senhor está mexendo com a alma do cego. Quantos de nós acreditamos que o Senhor cura outras pessoas, mas não acredita que Ele cura a gente, né? Eu passei um período muito difícil na minha vida. Passei vários períodos difíceis. Meu vale de Baca foi grande. Eu passei um período que casei. Minha mulher ficou grávida, o primeiro filho, uma filha. Nasceu, o Senhor levou. Durante a gravidez ela teve eclâmpsia. Só que não era eclâmpsia, era epilética mesmo. Quantos anos, minha filha? 15 anos. Esses meus filhos nasceram todos de uma mãe epilética. Porque o período que ela passava melhor na vida era quando estava grávida. Eu tive que ler acerca de epilepsia mais do que você pensa na vida. Até mesmo um dia eu fiz um júri no Tribunal do Júri em Taguatinga, de um filho de um pastor que tinha matado a mulher com 52 facadas. E eu entendi o que tinha acontecido. E o promotor acusava ele de estar tomado de uma fúria epilética. E naquele dia no Tribunal do Júri eu falei que não existia fúria epilética. E comecei a falar sobre a epilepsia. Ele disse: o que o senhor entende disso? Eu falei: eu dormi debaixo do cobertor com uma mulher 15 anos epilética. Não existe fúria epilética. Aí eu expliquei o que era epilepsia, o que acontece no cérebro, tudo aquele estreitamento. E eu provei que aquele rapaz, quando cometeu aquele crime, ele não tinha consciência, ele estava fora de si. Mas eu falei numa linguagem clara que dava para entender que ele estava endemoniado, que realmente estava. O pai dele era um pastor, me contou a história. Ele acabou de cometer o crime e ele ficou sentado. Não sabia o que tinha feito mesmo, não. Depois eu soube que ele quebrava vidro na boca, ele fazia um bocado de coisa, né? E naquele dia, aquele homem, eu consegui a redução total. Não consegui a absorção. Ele não tinha consciência do ato. 5-2. E depois que terminou o conselho de sentença, 5 daqueles 7 homens me rodearam, vieram conversar comigo. E me perguntaram assim: o senhor é crente? Eu falei: sou um pastor. Eles: nós somos crentes, nós entendemos que o senhor falou que aquele homem estava endemoniado. Por isso que nós voltamos a favor da sua tese. Eu não sabia que nenhum deles era crente naquele tribunal. Foi um negócio interessante na minha vida, viu? Na minha vida aconteceu muitas coisas. Então o que acontecia? Voltando à história da minha esposa, a gente orava, mas ela continuava epilética.
Minha bolsa andava com injeções de Gardenal todo o tempo. Bobeava, eu aplicava uma injeção nela. Quantas vezes deixava ela na cama, depois de aplicar uma injeção, dormindo, eu ia para a Rádio Nacional fazer o programa Voz do Brasil para Cristo, que nós tínhamos de manhã. E o interessante é que a gente pregava, a gente orava por epilético, Jesus curava, e ela não conseguia ser curada. Até que um dia eu estava aqui na igreja, um culto de oração, a irmã, até já morreu, a irmã Mocinha, estava naquele culto, naquele dia eu estava muito aflito, ela tinha tido uma crise, ninguém na igreja sabia, porque pastor às vezes tem problema que não conta carga para ninguém, ele carrega sozinho. Porque como é que esse povo ia acreditar que eu, como pastor, estava orando, as pessoas estavam sendo curadas, minha mulher estava daquele jeito. Eu estava orando, e eu estava pedindo a Deus por ela. Aquela irmã chega perto de mim assim, pastor, eu olhei para ela e falei, irmã, vai orar. Não, pastor, o senhor está vendo que uma igreja está cheia de flores? Eu falei, sim, Deus está tirando uma visão, vai orar. Ela dizia, olhou para mim e começou. Deus começou a falar comigo. Você não pediu para falar comigo? Você não pediu para falar com você. Aí começou. E eu comecei a chorar ouvindo, né? Até que chegou o dia que o Senhor libertou ela. O dia que o Senhor libertou. Quando é que você perguntava na mente? Aí não dizia uma palavra, eu perguntava na mente e ela ia respondendo. Eu testo as coisas, eu não abro a boca, eu testo, porque se é Deus, Deus sabe das coisas. Aí quando chegou um dia, eu estava orando de madrugada, o Senhor falou comigo da cura dela. E outro irmão... Conta por que você perguntou por que eu não tinha sido curado. Eu não lembro muito agora. O Senhor falou porque ainda não chegou até. Foi exatamente isso. Eu perguntei por que ela não foi curada. Não chegou o momento, mas eu vou curar. Eu sei que quando chegou o dia da cura dela, o Senhor falou comigo. E eu falei com ela de manhã cedo, eu digo, olha, o Senhor te curou, tu não está mais doente. Não foi mais tarde, um irmão telefonou de Teresina, o apelido dele era Pedro Orador. Falou com minha mãe telefonou, disse, olha, o Pedro Orador também, que disse que Jesus curou essa noite sua mulher. Eu comecei a levar no médico. O médico começou a fazer exames e não tinha mais nada. Só para desmamar o medicamento dela levou mais de 2 anos para desmamar. Porque ela tomava muito comprimido e diziam na igreja, os irmãos diziam que minha esposa era muito orgulhosa porque não falava com ninguém. A pobre estava dopada. Então estava dopada. E a gente não abria a boca, a gente não dizia nada. E ela dopada dentro da igreja. Durou. Então o que acontece? Às vezes nós temos uma caminhada longa, mas se o Senhor promete, Ele faz. O Senhor faz quando Ele promete. Foi quando nós vimos ela cancerosa também, o Senhor curou. Você entende? O Senhor promete, o Senhor faz, mas às vezes é uma caminhada longa. Como às vezes existem coisas que o Senhor faz na hora. Agora que o Senhor cura. Mas Ele às vezes nos leva para uma caminhada. A gente fica às vezes como cego gritando no meio da multidão e às vezes achando que Deus não responde. Mas Deus ouve a nossa oração. Então esses homens, eles reconheceram o poder de Cristo na hora que Cristo olhou para eles e disse, vocês acreditam que eu posso fazer isso? A pessoa, se eles mentissem para Jesus? Eles se mentissem para Jesus? Sim, Senhor. O Senhor quer uma confissão nossa. Que eu contei a história dele para me dizer uma coisa para você. É fácil acreditar na cura do outro. Mas acreditar na cura da gente, ou de quem tem ajuda com a gente, é difícil. É duro, meus irmãos. Você sente uma impotência. Você sente que não pode fazer nada. Você sente que não é nada. Você vê as coisas se desmanchando diante de você.
E você não tem jeito de fazer, nem como fazer, você não sabe o que fazer. E Jesus chega e diz: vocês acreditam que eu posso fazer? Esses homens deixam uma mensagem muito grande para nós. Crer é muito importante para a vida cristã. Deixa outra coisa muito importante. Por que a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito ter seus efeitos? Não é que a oração tenha poder com Deus. Muita gente prega e faz orações poderosas. Não existe oração poderosa. Oração é um meio de eu e você falarmos com Deus. O poder está em Deus. E pela sua misericórdia, Ele ouve a nossa oração e responde ou não. Mas a oração não tem poder não, Senhor. Poder da oração é chegar onde está Deus. Porque quem manifesta qualquer coisa não é a oração, é Deus. Agora o Senhor nos deu o poder de orar, a capacidade de orar, a capacidade de buscar, a capacidade de receber dele. E esses homens não pestanejaram. Sim, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor tocou nos olhos deles e disse para eles o quê? Seja feito segundo a vossa fé. Então tem curas que o Senhor faz dependendo da fé da pessoa. O Senhor vê que tem pessoas que têm fé para ser curada. O Senhor cura por causa desses cegos. O Senhor viu que eles tinham fé para ser curados. Eu conheço muita gente assim. Eu já tive casos durante meu ministério de não orar pela pessoa. A pessoa chega perto e diz assim: pastor, eu creio que se o Senhor impuser as mãos sobre mim, eu sou curado. Eu nem oro colocar a mão em nome de Jesus. Curado. E a pessoa tem ficado curada. Tem gente que tem uma fé de remover montante de pessoas que acreditam em Deus de um jeito que eu não acredito e você acredita. Tem gente que tem uma fé em Deus que é uma coisa, sabe como é um negócio? E eu ainda vou dizer mais um mistério para vocês aqui. Querem mais um segredo? O crente, quanto mais velho, ele acredita menos que Deus opere. Quanto mais novo na fé, ele acredita mais. O novo convertido, você faz uma oração por ele, parece que o negócio está distado. Você... O crente mais antigo, ele já recebeu tanta vez, parece que ele ficou calejado, sabe? Ele acredita, mas não pode não ser agora, pode ser depois. Essa é uma verdade da vida espiritual. O novo convertido, ele é mais fácil de ser batizado com o Espírito Santo, ele é mais fácil de receber uma cura do que eu e você. Parece que ele está se acostumando com Deus de um jeito que está perdendo muito da fé, está crendo, mas não está recebendo exatamente por causa disso. Isso é importante nos cegos. Eu vou entrar rápido no mudo aqui, porque tem um assunto que eu quero conversar com vocês dentro disso aqui, que é muito importante para a vida espiritual, para o conhecimento de vocês, para o crescimento espiritual. Então, Jesus disse: olha, fique quieto, parem de falar. Mas eles saíram, foi gritando, né? A gente era cego, Jesus curou. Aí a Bíblia diz que quando eles se retiraram, trouxeram um homem imundo e endemoninhado. Totalmente diferente agora. Endemoniado não pode ter fé. Ele está dominado, está possesso por um demônio. Ele não está com consciência. Ele não pode desenvolver fé. Então aqui está uma amostra que o Senhor vai operar sem depender da fé da pessoa. Pode até estar dependendo da fé daqueles que trouxeram. Se eles trouxeram aquele mudo e endemoninhado para Jesus, é porque eles acreditavam que Jesus poderia libertar aquele homem. Mas ele, o mudo endemoniado, não participou em nada para ser curado. Ele foi trazido. A Bíblia diz que o Senhor expulsou o demônio e o mudo falou.
Então é que eu tenho uma outra coisa para entender. Muita gente diz que doença são demônios. Existem doenças que são demônios, mas nem toda doença é demônio. Nem toda doença é demônio. Existe doenças que são demônios. Toda doença é demônio. Digamos, a epilepsia é uma doença que muita gente confunde com demônio. Há uma diferença muito grande entre a pessoa que cai por causa da epilepsia e a pessoa que cai endemoninhada. Em primeiro lugar, demônio é controlado com remédio. Tá certo? Demônio não é controlado com remédio. Remédio não controla demônio. Às vezes até sossega-leão não funciona endemoniado. Então existem doenças que são ocasionadas por demônios. Jesus libertou uma mulher que era encurvada, de um espírito de enfermidade. Aqui era novamente um espírito de enfermidade. O Senhor expulsou o demônio. O Senhor não disse mudo, fala. Mas o Senhor expulsou o demônio e o homem começou a falar. O homem estava endemoninhado e o demônio tornou aquele homem mudo. Tudo bem, vamos agora para um ponto polêmico. Versículos 33 e 34. Aqui nós vamos mexer um pouquinho com algumas concepções atuais acerca de Jesus e de nós. E expulso o demônio, falou o mundo, e a multidão se maravilhava, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Nós temos dois grupos, eu não vou tratar deles, porque acho que não vai dar tempo. Um é a multidão e o outro são os fariseus. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Verdade ou mentira? Vamos voltar ao capítulo 7 do livro de Mateus. Quando estudamos o capítulo 7 de Mateus, eu falei para vocês sobre falsos profetas. E há uma confusão muito grande. No versículo 15 diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pastor, o que tem a ver isso com esse texto? Quando nós abrimos o capítulo 12 de Mateus, por favor, capítulo 12 de Mateus. A partir do versículo 22, diz o seguinte: aqui Jesus está expulsando um demônio, cego e mudo. Trouxeram então um endemoninhado, cego e mudo, de tal modo curou que o cego e o mudo falavam e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Então a multidão reconhecia Cristo como o Messias. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios.
Olha para cá. Pastor, por que você está abrindo esse texto? Porque hoje em dia nós vivemos uma época de grandes milagres, e a maioria deles não é feito segundo a palavra de Deus. No domingo mesmo, uma pessoa chegou perto de mim, disse: cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não sabe o que você está fazendo. Você está dizendo besteira em coisas que você está dizendo. Porque eu falei com uma certa pessoa que houve uma cura milagrosa, segundo foi espalhado. Eu não acreditava que tinha sido da parte de Deus. E a pessoa disse: você está blasfemando contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos continuar aqui em Mateus. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, seu reino? Satanás expulsa Satanás. Satanás não expulsa Satanás. Eu vou contar um fato para os irmãos. No início da igreja, nessa época tinha um programa na Rádio Redentor, que hoje eu acho que virou uma dessas outras aí, mudou de nome. Não tinha como pagar o programa. Eu ia 5 horas da manhã para a emissora, eu colocava a emissora no ar, eu ficava trabalhando de locutor e de sonoplasta, até chegar a hora do meu programa, né? Eu fazia abertura, chegava, aí eu fazia meia hora de programa e chegava o pessoal para tomar conta, né? Então eu trabalhava pelo programa. E tinha um moço aqui em Brasília, que na época do presidente, eu acho que era o Juscelino. Ele foi um dos maiores macumbeiros do Brasil. O nome dele é Arlindo, já morreu. E Arlindo se converteu. E Arlindo saía de madrugada comigo na 409, onde eu morava no sul, no plano. A gente saía junto, atravessando, para ir para a Rádio Redentor. Ele via demônio assim como faria na minha universidade. Tinha coisa com ele: olha, fulano está de placa, que eu não sei o quê. Eu falei: manda ele tirar a cartola. Eu ficava brincando, né? Eu sempre brinquei muito com essas coisas. E um dia nós fomos numa casa de uma pessoa endemoninhada. E o Arlindo estava junto. Quando nós entramos, entrou eu, Arlindo, o Vandique e o Júlio. Quando nós entramos, o demônio falou pela boca da pessoa: ó, Arlindo, com você não precisa expulsar não, é só você pedir que eu vou embora. Naquele dia eu já ri demais, viu? Com você não precisa expulsar não, Arlindo. Basta você querer que a gente já vai embora. Só você conversar com a gente vai embora. A gente te conhece muito. Demônio não expulsa demônio. Mas demônio sai de uma pessoa através de outro demônio exatamente para valorizar a obra do diabo. O que estava acontecendo naquela madrugada? Aquela pessoa possessa queria desmoralizar o poder de Deus para expulsar o demônio. E saiu. O Arlindo chegou e falou: e saiu. Eu fiquei rindo. Então eu brincava com o Arlindo: Arlindo, dá um poção, pode mandar lá, que vocês são companheiros, né? Qualquer papinha só chegou. Aí Jesus continua falando. Jesus diz no versículo 27: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que expulsam os vossos filhos? Ele diz assim: mas se eu expulso pelo Espírito de Deus, é porque é chegado o reino de Deus a vós. E ele chega aqui no versículo 31 e diz o seguinte: eu vou mostrar para vocês o que acontece no Evangelho de hoje.
Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Vamos parar. Vamos prestar atenção. A blasfêmia contra o Espírito Santo foi dizer que o Espírito que estava em Jesus era o diabo. Jesus expulsava no poder de Satanás. Eu não sou Jesus. Para eu fazer uma coisa e a pessoa dizer, e a pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é contra Jesus e não contra alguém aqui na terra. É interessante notar isso. Então as pessoas querem fazer um milagre. Você vê que aquilo não está de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que o milagre não está feito. Eu só estou dizendo que ele não está de acordo com a palavra de Deus. Se eu pego um copo de água benta e mando alguém beber, e a pessoa diz que ficou bom, um câncer foi curado, eu não vou dizer nunca que está de acordo com a palavra de Deus. Porque a Bíblia me ensina, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Se alguém dá um copo d'água para uma pessoa que está possessa de demônio, e o demônio sai da pessoa, eu não vou dizer que foi Jesus, porque a Bíblia diz, em meu nome expulsarão os demônios. E na hora que eu digo que não foi Jesus, a pessoa diz, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não, eu estou discordando daquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Nós temos um livro chamado Bíblia. A Bíblia diz, pastor Leite, como eu devo fazer para que o enfermo seja curado. A Bíblia não diz que eu vou passar a mão na barriga e passar o câncer da pessoa. A Bíblia diz que eu ordeno em nome de Jesus e a enfermidade vai ser curada. Mas alguém tirou o câncer com a mão. O senhor acredita? Eu falo, olha, eu creio que há um ilusionismo nisso aí. Porque eu vi uns caras aí orando para a mão ficar cheia de ouro. Ficar, está tudo cheio de ouro aqui. Eu falo, mas cadê o ouro, gente? Se quiser esse ouro, me dá um pouquinho aqui que eu estou precisando de ouro. Ilusionismo existe mais. Outro dia me chegou e disse, pois eu estava na reunião, quando a pessoa chegou, pegou no pastor, tirou o coração. Pegou numa pessoa, tirou o coração fora, aí curou o coração e colocou dentro de novo. O senhor não acredita? Eu falei, não acredito. O senhor está blasfemando contra o Espírito Santo? Foi Deus que operou? Eu falei, não foi Deus que operou, não. Deus não faz espetáculo. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, o diabo disse assim, salta deste mundo, daí para baixo, faz um espetáculo. Jesus não fez. Jesus podia saltar, ia acontecer alguma coisa com ele. Porque o diabo citou a palavra errada para Jesus. Porque no Salmo 92 diz assim, ele enviará os seus anjos, tu não tropeçarás o teu pé em uma pedra. Ali falava de caminhada e não de saltar do monte. Então as pessoas, eles pegam esse versículo da Bíblia, pastor Cícero, para colocar uma couraça e você não pode falar nada. Porque se você falar, você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Pastor Leite, pastora Selma, tudo aquilo que não é feito de acordo com a palavra de Deus, eu posso dizer, não está certo, e não estou blasfemando, porque eu estou de acordo com a palavra de Deus. Agora, se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, alguma coisa diferente pode acontecer. Então isso é que acontece. Eles diziam assim, olha, Jesus tem demônio. Então chamaram o Espírito Santo, que estava em Cristo, de demônio, era blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, eu julgar aquilo que aconteceu e não encontrar base na Bíblia, eu vou falar toda a vida. Eu vou falar toda a vida. Tá certo? Apesar que existem outros que interpretam esse texto de forma diferente.
Tem uns que interpretam que a blasfêmia é contra o Espírito Santo, é um endurecimento no coração da pessoa, para que a pessoa não deixe Jesus entrar e nem o Evangelho entrar. Então a blasfêmia, porque é uma repulsa. Eu fico na minha, porque eu entendo dessa forma que a Bíblia diz. A blasfêmia não foi dizer que Jesus, eu não sou Jesus, está certo? Eu não sou Jesus, foi um fato isolado com Cristo. E eu tenho que medir as coisas. Então para mim não adianta. Ah, mas vai começar a nascer dente de ouro. Um dia eu cheguei, eu estava tão apavorado. Cheguei num culto numa tarde da bênção. Era no salão ali embaixo. E o cara estava fazendo nascer dente em todo mundo. Eu usava uma chapa que esse meu troço aqui de cima é raso. Então ela caía, eu tinha que colocar muita corega, muita coisa, de vez em quando ela voava, né? Era um espetáculo. Coisa boa implante, né? Eu tirei, eu não orei com tanta fé para nascer dente naquele dia, e não nasceu meu dente naquele dia. Eu não tenho, naquele dia eu suei para nascer dente. O negócio é sério, vocês ficam rindo? Eu já vi cada coisa aqui. Eu tinha uma vontade de nascer dente, sabe? A terceira dentição, mas não consegui não. Nasceu porque me encheu de parafuso a boca. Aí nasceu o segundo. Então vocês entenderam essa parte aqui? Não tenha medo de julgar não. Você tem que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. Ah, mas isso aqui, ó, o paralítico está andando, olha ele andando, está andando. Mas jogaram a gaveta nele para andar. Então, a meu ver, não foi Jesus que curou. Mas pastor, o diabo faz. A Bíblia diz que o diabo opera maravilha. A Bíblia diz que, se possível, ele fica parecido com o anjo de luz. E a Bíblia diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Então o negócio é terrível. Então esse versículozinho da Bíblia aqui que nós lemos hoje aqui, nós precisamos entender. Agora, existem as pessoas que falam contra Jesus, existe. Agora eu tenho que examinar o que acontece. Eu tenho que pensar no caso. Eu tenho que ter, o que a palavra diz? Guardei ao Senhor a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que Jesus diz? Errais. Por que, pastor Leite? Quais são as duas coisas que a pessoa erra? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer as Escrituras. E temos que conhecer o poder de Deus. Porque as Escrituras nos mostram o que é certo. E o poder de Deus vai se manifestar de acordo com as Escrituras. Porque, segundo a Bíblia, tudo tem um modelo. E tudo tem que ser feito no modelo espiritual. Então eu não me apavoro com nada. Eu já tenho estado em tantos lugares. Quando eu viajo por aí, eu dou uma saída com a noite assim, entro em locais assim, que eu não posso entrar por aqui, só para ver o que acontece. E só vai para ver o que acontece. Entende? Eu não sei, eu tenho um espírito muito crítico. Às vezes eu peço a Deus, eu vejo acontecer umas coisas assim, e eu fico, meu Deus, me perdoa, mas eu não estou acreditando. Me dá um sinal nisso aí diferente. Eu fico orando no espírito todo o tempo. Que o Senhor coloque no coração de vocês um espírito de entendimento. Vocês passem a olhar as coisas sem medo. Não tenham medo. Leiam a Bíblia, estude a Bíblia e não tenham medo de falar a verdade e dizer o que é. Tá certo? Aquele menino ali, o Tiago, ele era ali da Casa da Bênção. E teve uma festa muito grande na Casa da Bênção. Naquela época eu era presidente do Conselho de Pastores. E eu tinha que estar naquela festa. Eu fui, sentei lá em cima. E na hora armaram umas tendas.
E o sujeito se melava de azeite, passava por ali. Era uma confusão, não era, Tiago? Eu sei que aquela pastorzada toda que estava ali foi. Eu fiquei sentado, bem sério, sentado lá. E o Dorian olhava para mim assim. Estou nem aí. Gente, o negócio é sério. Mas é verdade. É verdade, nós temos que ter coragem de estar. Não é porque eu estava lá que eu ia fazer a mesma coisa, de jeito nenhum. Fiquei na minha sentado, esperei que alguém viesse me dizer alguma coisa, mas também ninguém disse nada. Falaram? Hein? Um dia eu fui assistir uma reunião do Benihim, foi lá também. O Benihim soprava nas pessoas e derrubava, né? Aí todo mundo segurando a mão assim, eu lá em cima do púlpito, lá. Com a mão assim, e daqui a pouco vem ele, soprando e jogando o paletó sem cair todo mundo. Do vídeo da cair todo mundo, soltei a mão daqui, soltei daqui. Caiu os daqui, caiu daqui, eu fiquei olhando para a cara dele. Ele me soprou, ele jogou o paletó. E eu estou olhando bem sério para a cara dele. Enquanto eu olhava para a cara dele, eu orava. Senhor, eu não conheço esse poder de cair. Se esse poder for verdade, Senhor, eu vou cair. Mas se não for, eu vou ficar olhando para a cara desse homem. Eu fiquei olhando para a cara do Benihim. Eu não vou nessas não, viu? Pastor, o senhor falou 1000 cairão do meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Não chega tanto não. Mas eu soltei a mão. Porque, gente, essa brincadeira de derrubar o negócio toca ali, vem cair todo mundo assim, vai derrubar um ou outro, né? Na próxima quarta-feira, nós vamos acabar o capítulo 9 de Mateus, a seara e os ceifeiros. Ok? Pastor Gideon Júnior quer que eu acabe Mateus logo, para entrar em Romanos. Mas eu acho que eu vou pregar Romanos domingo à noite.